Olá, meus amigos, estamos iniciando nosso estudo, de análise das questões e resposta do Livro dos Espíritos. Então, vamos pedindo aqui que nosso anjo guardião esteja presente, nos intuindo para o bem. Na verdade, não somente ele, mas nossos espíritos familiares estão torcendo para que nós possamos seguir esse caminho evolutivo, E então, nós vamos começar hoje na questão 10, já um assunto diferente dentro do capítulo 1, que é atributos da divindade. Vamos lá? A questão 10, ela diz o seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem: não, falta-lhe, portanto, um sentido. Então nós vemos que nós não temos ainda essa capacidade. Quando ele diz falta-lhe um sentido, porque ele está respondendo para nós encarnados, espíritos encarnados, e ainda imperfeitos. Nós precisamos nos depurar muito ainda, a chegarmos a um nível espiritual, e não mais encarnados, como nos encontramos hoje ainda nessa forma, mundo de provas e expiações, com tantas limitações assim. Veja, a nossa visão é limitada, apesar de quando em espíritos, mesmo ainda atrasados, a nossa visão é muito mais ampla, que nós enxergamos espectros maiores do que esse aqui. Nós não precisamos de luz para enxergar, porque o espírito enxerga as vibrações. Agora, encarnados, o nosso aparelho visual, nossos olhos, eles precisam de luz para poder enxergar. Então vejamos primeiro o significado aqui de a natureza, porque ele fala aqui, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a gente fala assim, a natureza íntima de Deus, já entendi a pergunta, mas o que significa essa natureza? Então ele vem, eu peguei no site significados.com, o que vem do latim. Essa palavra natureza vem do latim, que ela tem por significado qualidade essencial, é aquilo que nasce de uma ação. Então a palavra natureza também diz respeito a algo que é inerente à essência de um ser ou à condição. Então veja que até mesmo para definir o que é natureza é um pouco complicado, não é mesmo? Mas na verdade é isso, qualidade essencial daquilo que nasce de uma ação. Então, compreender essa natureza divina fica difícil para nós. Primeiro porque Kardec ele já conseguiu trazer para a gente uma forma de aceitarmos a existência divina, vendo que ele está presente em toda parte. Que é uma obra realmente de um ser supremo. Mas aí vem umas questões que complicaram no passado, como Sócrates, ele trouxe alguns questionamentos que criaram certa confusão. Talvez algumas coisas que nós observamos com a mente ainda não muito preparada, conforme a nossa, e nós ouvimos e tomamos um entendimento pelo lado errado. Esse caso que Sócrates disse que alguém só entenderá o nome de alguma coisa se conhecer sua natureza. Aí nós levamos isso para analisar essa questão divina. E nós não conhecemos a natureza íntima. Nós não temos condição de conhecer essa natureza divina. Nós não temos condição. Mas nós conhecemos a sua presença divina. Então, em parte, nós podemos dizer que estamos no caminho de conhecer Deus, em parte. E aí Kardec, ele mostra que se você não compreender o que Sócrates disse aqui, você segue o caminho errado. E ele mostra aqueles que seguiram o caminho errado. Que ele diz o seguinte: sabemos que através de exemplos práticos, podemos dizer que conhecemos e identificamos sem entender. Então nós não compreendemos
essa natureza íntima de Deus, porque não temos capacidade ainda. Mas você já pode conhecer a presença dele, né? Principalmente aqui, né? Na nossa natureza, né? Próximo de nós, até mesmo em nós mesmos, né? Suas obras divinas. Né? E ele diz aqui um exemplo: as cores. Muitos não sabem suas verdadeiras composições físicas, ou seja, suas verdadeiras naturezas de onda e de frequência, mas conhecemos e podemos distinguir uma das outras. Você sabe que é vermelho, que é verde, que é amarelo, o que é azul. Mesmo que uns enxerguem verde, outros enxerguem azul, vamos dizer assim, né? Você tem também os daltônicos, né? Você tem pessoas que vão enxergar mal, mas vão ver as diferenças de cores. Ah, que cor é essa para você aqui? Ah, é azul. Tá, então encontre todas as caixas com uma fita dessa cor e traz para mim. Então você vai reconhecer, não é mesmo? Através das cores. Mas nos falta o sentido para enxergar suas ondas e diferentes frequências. Então nós não conseguimos ver essa natureza íntima. Né? Então, assim como os Espíritos nos disseram que nos falta um sentido para compreender a natureza de Deus, nós também não conseguimos, nos falta um sentido até para enxergar essas ondas de diferentes frequências das cores. Hoje, com o estudo, né, científico, nós já sabemos que cada cor representa uma frequência vibratória daquele corpo. E que nós só enxergamos com a presença da luz, essa luz que vem filtrada, aí, luz do Sol, vem filtrada por diversas camadas da atmosfera até chegar a nós. Né? Ou a iluminação artificial. Aí nós conseguimos enxergar as diferentes cores, que são vibrações. Né? Que a luz vai carregar. A luz vem com todas as cores, com todas as vibrações, é uma composição, essa luz que chega até nós, né? Que ilumina, né? É uma composição de várias frequências, e aquela frequência que entra em ressonância, quando bate na superfície, e é refletida em ressonância, chega até nossos olhos, então nós chegamos àquela frequência, que é o azul. Porque a luz que vem e incide em cima do material, ela tem a frequência do azul, do vermelho, do amarelo. Já virou o arco-íris? É a decomposição da luz, do Sol. Né? A luz artificial também é uma composição de frequências. Você colocar um prisma ali, você vai ver vermelho, amarelo, verde. Né? Vai ver ela decomposta ali em todas as frequências, que são as cores que nós conhecemos, nos quais nós somos limitados aqui, com o nosso aparelho óptico, né? Nossos olhos, nosso cérebro. Então ela vai bater na superfície e aquela que foi igual vai entrar em ressonância. Quando refletir pela ressonância, a amplificação dela, nossos olhos vão perceber. Então você vai ver que é azul, a outra é vermelha, a outra é amarela. Coisa que nosso espírito não precisa disso. A visão dele é baseada em frequências, detectar frequências. Né? Então é muito mais ampliada. Então nos falta esse sentido para compreender a natureza de Deus. Nós não temos sentido ainda. Nós sabemos que Ele existe bastando olhar os céus, as estrelas, analisar melhor nós mesmos como seres criados por Deus. Lembra que eu falei na questão passada? Você pode observar muito bem essa natureza que está ao nosso redor e ver que é algo criado por um ser muito superior, supremo. A nossa própria constituição humana é uma engenharia genética fabulosa, fantástica. Né? Veja como ela se desenvolveu desde a fecundação. Então, ele está superiormente acima, muito acima, infinitamente acima de nós e, portanto, não temos como conhecer de alguma maneira a sua natureza íntima. Este conhecimento está infinitamente distante. Lembra que Deus está em toda parte, até no infinito? E Kardec, na Gênese, veja como Kardec ele amplia o estudo e nos dá condições de continuar. É só você ler a codificação toda. Você vai descobrir que o estudo continua. Nós estamos vendo no Livro dos Espíritos
Mas ele tem a continuação, a ampliação desse estudo em A Gênese, no capítulo 2, item 8. Depois vocês peguem lá. Gênesis capítulo 2, item 8, de natureza divina. Ele analisa o que foi dito em O Livro dos Espíritos. Viu que legal? Kardec ele afirma que somente com a completa depuração do espírito é que se poderá sondar a natureza íntima de Deus. Aí nós lembramos do Cristo, que esteve encarnado aqui como Jesus de Nazaré. O Cristo já é um espírito puro e ele chegou a nos dizer que ele e o Pai eram um. Então, ele já começa ali, ele já pode sondar a natureza íntima de Deus. Por ora, podemos definir alguns atributos identificando-os como divinos e deduzir que é Deus e não quem é Deus. Então, nos permite compreender a obra da criação. Viu como é que é bom anotar? Eu tenho sempre meu caderno aqui para fazer anotações. Eu aconselho vocês a fazerem isso também. Vão anotando, né? Para vocês poderem fazer a pesquisa, poderem compreender melhor essas questões. Eu tenho aqui também, Kardec ele não parou por aí, apesar de ele não ter publicado, obras póstumas, depois que o pessoal descobriu as anotações de Kardec, eles publicaram e nos ajuda também, para você ver que ele continuou o seu estudo. E logo no início, né, no 1, né, tem um discurso antes aqui, tem um discurso fantástico, mas logo no início ele fala o seguinte, deixa eu abrir aqui, Deus, profissão de fé espírita racional, a anotação dele. Ele diz que existe um Deus inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A prova da existência de Deus está no axioma, não há efeito sem causa. Vemos constantemente multidão de efeitos inumeráveis, cuja causa está fora da humanidade, não podendo esta, pois, produzi-los, nem sequer explicá-los. Então a causa que está acima da humanidade é o que se chama Deus, Jeová, Alá, Brahma, Furri, Grande Espírito e outros, segundo as linhas, os tempos e os lugares. Aqueles efeitos não se produzem ao acaso, fortuitamente e sem ordem, desde a organização do mais pequeno inseto, do mais pequeno grão, até a lei que rege os mundos suspensos no espaço, tudo atesta um pensamento, uma combinação, uma providência, uma solicitude superiores a toda a concepção humana. A causa desses efeitos é, por conseguinte, soberanamente inteligente. Então nós temos Kardec fazendo suas conclusões em cima da própria codificação, né, que ele nos trouxe. E ele aí entra dentro desses atributos da divindade. Deus é eterno, imutável, imaterial, uno, onipotente, soberanamente justo e bom. Depois ele vai explicando cada uma dessas coisas. Que nós vamos ver aqui nas questões do livro dos Espíritos. Então, obras póstumas, vocês podem também fazer sua pesquisa. Relembrando então a questão, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe, portanto, um sentido. Façam suas pesquisas, fechem os links com outros livros, pesquisem no Livro dos Espíritos, na internet, seja onde for, mas deem continuidade durante a semana ao estudo dessas questões e respostas, porque nós precisamos evoluir também. E só vamos evoluir, conseguir evoluir estudando. Eu queria lembrar aqui que realmente quando você tem o conhecimento, você vai muito mais além. Eu me lembro de um amigo que ele era um programador fantástico, ele ficou responsável por um banco de dados, que era uma missão muito difícil, você gerenciar banco de dados. Mas ele podia ter ido muito mais à frente, ele não tinha nem o ensino fundamental completo. Era considerado analfabeto. Ele realmente, na língua portuguesa, para redações, essas coisas, ele errava muito, ortografia, faltavam-lhe palavras. Mas era um programador que estava muito à frente de nós. Ele já veio com isso liberado pelo espírito dele, com a permissão divina. E ele programava, fazia aquelas combinações. Nossa, era fantástico. Eu fiquei admirado com ele.
Mas fiquei muito triste ao conversar com ele e saber que ele não tinha interesse em estudar, em se desenvolver mais, porque ele achava que aquilo já é o suficiente. E foi embora vivendo com aquilo. Só que ele ficou dentro desse quadro de banco de dados, não conseguia deixar ninguém no lugar dele, porque só ele sabia fazer, ele não conseguia ensinar, não conseguia passar, não tinha essa capacidade. Mas ele tinha a capacidade de fazer o trabalho dele ali. E quando, como ele estava bem à frente, uma grande empresa, sabe, uma multinacional, ele estava bem à frente, surgiram oportunidades dele gerenciar tudo, de ficar por cima de todos, né? E ele acabou ficando específico em banco de dados, ali naquela áreazinha ali, quando ele teria capacidade, caso adquirisse mais conhecimento dos procedimentos, das etapas, das atividades, mas ele não queria estudar. Infelizmente, era o desafio dele, né? Veio com conhecimento, se ele estudasse, desenvolvesse, ele seria como dizia uma amiga minha no passado lá no laboratório, falava assim, uma sumidade, seria uma sumidade. Então ficamos por aqui, que o Mestre Jesus esteja iluminando seus corações, busquem fazer o estudo, né? Fechem links com as obras espíritas, procurem na internet, façam anotação num caderno, numa folha de papel, para que vocês mesmos possam tirar suas próprias conclusões. De repente descobrir se eu não falei alguma coisa errada aqui. Por favor, podem criticar no meu canal do YouTube, tudo será muito bem-vindo. As críticas boas, construtivas, né? Nós temos outras críticas, mas eu não tenho que reclamar, só agradecer a Deus, né, por estar aqui podendo ajudar a ser um multiplicador aí dessa doutrina maravilhosa para todos nós. Que Deus esteja presente em suas vidas e que as bênçãos de Deus estejam sempre caindo e recaindo sobre todos nós. Até a próxima.